silêncio cortante do salão dourado do palácio, o sheik bilionário Rayyan Al-Zair fitava o vazio com olhos que carregavam o peso de 20 rejeições. Orgulhoso e implacável como seu império, nunca imaginara que seu coração pudesse encontrar tamanha resistência. 20 vezes, 20 mulheres haviam dito não, e naquele momento, o chão parecia tragar seu orgulho imenso. O emirado de Al-Zair brilhava com seu esplendor pétreo e dourado, um oásis de luxo no meio do vasto deserto. O aroma envolvente das especiarias misturava-se ao frescor das fontes que cantavam nas galerias internas, onde sedas raras esvoaçavam sob a luz dourada filtrada por vitrais finamente trabalhados. Apesar da riqueza que lhe cercava, a solidão era uma sombra constante naquele palácio, que o poder jamais conseguira dissipar. Naquele cenário de poder absoluto, Rayyan escondia uma ferida inesperada. Seu coração, sempre aferrado ao controle, agora exibia uma inquietação que nem o ouro poderia curar. A confiança cedeu espaço para a dúvida, e os silêncios se tornaram seus companheiros mais frequentes. Era então que ela surgiu, Layla, a serva discreta do palácio. Humilde em sua postura, era como uma brisa calma em meio ao turbilhão que lhe consumia. Seu olhar sincero não carregava a arrogância que ele encontrava nas convidadas rejeitadas. Havia ali uma força interior profunda, silenciosa, que o desconcertava. Quando aceitou o convite para o encontro que tantas outras recusaram, Layla não parecia temer a disparidade social entre eles. Ela sabia de seu lugar, mas não permitia que isso a diminuísse. A coragem em sua decisão revelou-se um convite silencioso para que Rayyan começasse a despir as armaduras do orgulho. No primeiro encontro, a tensão entre eles era palpável. O sheik tentava esconder sua surpresa, enquanto Layla mantinha uma cortesia firme, suas palavras simples e diretas como flechas certeiras. Ele notava o leve tremor em suas mãos, a firmeza em seu olhar, as pausas que denunciavam pensamentos que se recusavam a ser revelados. Aos poucos, uma curiosidade tênue e uma atração disfarçada começaram a brotar do terreno hostil que o orgulho e o preconceito haviam criado. Layla, por sua vez, observava o sheik com um misto de cautela e desafio. Sabia que aquele homem, feito de ouro e poder, escondia vulnerabilidades que ela ainda não compreendia. A diferença social gritava em cada gesto, mas ali, em cada olhar e palavra entrecortada, surgia uma ponte frágil e perigosa entre dois mundos. Mas havia mais. Por trás da simplicidade aparente de Layla, algo profundo e obscuro pulsava. Um segredo guardado com zelo, capaz de abalar a fundação daquele império. Na hora em que ele a viu desviando o olhar, escondendo uma inquietação que não combinava com sua postura, Rayyan sentiu o primeiro sinal de que aquela história não seria apenas mais um romance passageiro. Era um enigma que ameaçava definir seu destino. E assim, ao findar daquela noite silenciosa, enquanto a brisa do deserto acariciava as altas muralhas, uma dúvida começou a crescer no coração do sheik bilionário. Quem era realmente aquela serva que ousara dizer sim? E antes que o próximo segredo deste império seja revelado, confirme se já faz parte da nossa jornada pelas histórias mais intensas do deserto. Deixe seu like se o mistério deste sheik bilionário já mexeu com seu coração. Conte nos comentários qual você acha que é o segredo dessa simples serva. Sua paixão por estes dramas é o que nos inspira a continuar. Obrigado por estar conosco. O silêncio pesado do salão
voltou a se fazer presente, denso e inevitável, como se o próprio ar se negasse a circular entre aqueles muros dourados. Rayyan al-Zahir permanecia imóvel. Seu orgulho, sua presença incomodava, desafiava, desconcertava. A porta do salão se abriu silenciosamente, e uma sombra feminina deslizou entre as colunas de alabastro. Layla, com seu vestido modesto, mas impecavelmente limpo e ajustado, ergueu os olhos para o sheik. Ela não precisava dizer nada. Sua postura revelava a coragem de quem ainda não sabia o preço da ousadia, mas não desistiria tão facilmente. Rayyan desviou o olhar para ela e, pela primeira vez nas últimas semanas, permitiu que uma fração de sua máscara se quebrasse. Você aceitou meu convite, serva, disse com a voz firme, mas carregada de uma tensão mal contida. Por quê? Layla respirou fundo, segurando o ar quente e doce do deserto que naquela noite invadiu o palácio pela janela entreaberta. Porque em um mar de negações, alguém deve enxergar o não dito, sheik bilionário. Você vê um império. Eu vejo o homem por trás das muralhas. O olhar de Rayyan se estreitou. Que homem! Ele duvidava até de si mesmo. Desconfiava de suas próprias emoções como quem teme um inimigo invisível. Ela não poderia estar falando sério, e ainda assim, em seu tom simples, ela exibia uma sabedoria que feria. Aquela noite guardaria mais do que a dança das estrelas no céu do Emirado. O vento sussurrava segredos antigos, enquanto os dois se encaravam, como se desafiassem destinos entrelaçados pelo fio tênue da esperança e da desconfiança. Você sabe quem sou eu, Layla? Sou o homem que controla suas vidas com um estalar de dedos. O homem que oferece luxo e privações em igual medida. A voz do sheik oscilava entre o firme e o cansado, deixando escapar a fragilidade por trás do império. Layla não desviou o olhar. E eu, sheik, sou aquela que vive nas margens desse brilho. Uma mera serva que carrega em si um segredo que pode alterar tudo o que você acredita ser sólido. As palavras dela caíram como gotas de orvalho, geladas e cortantes, despertando algo em Rayyan que ele não queria admitir. Havia mais naquela mulher que atendia às ordens no saguão, que trazia chá e atendia convites. Havia uma força misteriosa que ele ainda não compreendia. A noite avançava, as velas tremeluziam, projetando sombras familiares, que pareciam sussurrar histórias antigas de amores proibidos e traições sem perdão. O silêncio entre eles era ao mesmo tempo um campo minado e um convite para a verdade. Por que aceitar algo que todos recusam? Por que se lançar nessa tormenta sabendo que pode ser derrotada? A pergunta do sheik soou mais como um sussurro do que uma indagação. Layla fechou os olhos por um instante, como se procurasse coragem na escuridão. Por que, sheik al-Zahir, nos segredos mais profundos escondemos a nossa verdadeira força? E em meio ao seu império de ouro, eu carrego uma sombra perigosa, um segredo que não é meu por completo, mas que me persegue como uma tempestade. Rayyan sentiu o sangue gelar. Segredos e tempestades eram perigos que ele conhecia bem. Passara a vida inteira tentando escapar de todos eles, prendendo-os sob camadas de riqueza e poder. Mas agora, diante daquela mulher que desafiava sua inabalável segurança, ele percebera que o que o ameaçava vinha de dentro, não do deserto que cercava seu palácio. O brilho das estrelas lá fora era pálido diante da intensidade dos olhos que o contemplavam. Lágrimas contidas brilhavam na escuridão, e por um instante a cascata de poder parecia prestes a ruir.
Layla, aquela serva, naquele momento era a única âncora para um homem que nunca permitira afundar. De repente, a porta se abriu com violência e a figura imponente de Omar, o conselheiro real, entrou com um brilho frio nos olhos. Sheik, uma mensagem chegou, urgente, e não é para os seus ouvidos discretos. Rayyan trocou um olhar rápido com Layla. A sombra do segredo dela se aprofundava, mas agora uma nova tempestade ameaçava seu império. O conselheiro estendeu um envelope selado, o lacre dourado contrastando com a caligrafia áspera e antiga. Ao abrir, o sheik sentiu o chão desaparecer sob seus pés por um instante. Um nome, um detalhe, uma verdade escondida que poderia destruir tudo. Layla afastou o olhar, como se temesse que seu próprio passado se revelasse de uma vez por todas. Rayyan fechou o envelope lentamente, demorando-se no silêncio que se instaurou. As peças do jogo se moviam a uma velocidade que ele nunca antes enfrentara. Parece que sua chegada não foi por acaso, Layla. Sua voz era baixa, quase um aviso e um lamento. O segredo que você carrega não apenas ameaça você, ele ameaça o meu mundo. Ela deu um passo hesitante à frente, com o peso da incerteza nos ombros. Então me diga, Sheik, você está pronto para enfrentar o que vem do seu próprio passado? Ou vai continuar preso nesse império feito de ouro, medo e silêncio? O silêncio retomou seu domínio, só que agora era carregado de um perigo palpável. E naquele instante, sob a luz bruxuleante, dois destinos selados pela dor e pelo segredo começaram a se entrelaçar de uma forma que nem o poder, nem o orgulho poderiam romper. Mas a maior revelação ainda estava por vir. Uma mensagem que queimava em suas mãos poderia ser apenas o primeiro dos muitos fantasmas que já caminhavam pelos salões dourados do palácio. Enquanto o deserto ainda cantava suas melodias antigas lá fora, dentro do palácio, o verdadeiro combate começava, entre o sheik bilionário e o enigma chamado Layla. E o próximo passo dessa dança perigosa poderia balançar os alicerces de todo um império. Rayyan permaneceu imóvel, o envelope lacrado pousado ao lado do trono como uma pedra cruel, pesada demais para ser ignorada. O brilho dourado das paredes parecia se apagar diante da tempestade silenciosa que crescia em seu peito. Ele fitava Layla, como se buscasse nela a força para confrontar aquela revelação que tornava tudo incerto. A serva, apesar do olhar cansado, mantinha-se firme. Os detalhes simples de sua roupa revelavam a austeridade da vida que levava, mas seus olhos denunciavam uma alma guerreira marcada por cicatrizes invisíveis. Rayyan sabia que, por trás daquele semblante sereno, uma batalha muito maior se travava. E se o segredo que ela carregava era capaz de ameaçar um império, era ainda mais capaz de partir corações. Você tem noção do que está me trazendo, Layla? A voz do sheik saiu rouca, quase um sussurro embargado pela tensão que ele não conseguia controlar. Esse conteúdo, essas palavras podem mudar tudo. Minha família, meu nome, tudo pelo qual lutei. Ela desviou o olhar por um segundo e com a ponta dos dedos segurou suavemente a bainha do vestido. Quando voltou a encará-lo, sua voz estava carregada de uma mistura de medo e determinação. Sei, mas também sei que transformar a mentira em verdade não pode servir de prisão para o que sentimos ou para o que podemos construir. Você me convidou para olhar além do ouro. E é isso que faço, sheik bilionário. Vejo quem está por trás do império. E meus segredos não são ouro nem areia do deserto. São tempestades que vieram de longe, e só se acalmarão se enfrentados.
O silêncio entre eles tornou-se mais denso que a própria noite árida que invadia o palácio. A fonte distante murmurava, seu som ecoando frenético, como corações batendo em descompasso. Rayyan sentiu o peso da responsabilidade esmagando seus ombros, mas também uma estranha fagulha acendendo dentro do peito. Era a primeira vez que sentia vontade de proteger qualquer que não estivesse ligada diretamente ao sangue ou ao poder. Antes que pudesse responder, a porta se abriu lentamente, e o conselheiro Omar voltou com passos pesados. A expressão dele era grave, e o brilho frio nos olhos denunciava notícias que iam além da carta selada. Sheik, não há tempo. Omar falou com a voz firme, mas preenchida por tensão. A ameaça que traz essa mensagem ultrapassa as paredes do palácio. Outras forças já se movem nas sombras do deserto. Preparações foram feitas. Rayyan ergueu-se com dificuldade, o corpo tenso como se a cada movimento buscasse controlar o caos que fervilhava em sua mente. Então não temos escolha. A casa Al-Zahir precisa estar pronta. E você, Layla, precisa me contar tudo. Não apenas o segredo que carrega, mas como isso conecta seu passado ao que se avizinha. Disse ele, os olhos cravados nos dela, implorando por uma verdade que pudesse ser a chave da sua salvação. Ela hesitou. O ar entre eles pesado com promessas não ditas e medos sussurrados. O toque da seda na sua pele parecia definir os limites estreitos entre o poder e a vulnerabilidade. Sua voz falhou por um instante. Quando eu era criança, algo aconteceu no nosso vilarejo longe daqui. Uma traição, uma guerra disfarçada de paz. Meu nome foi manchado antes mesmo de eu entender. Meu pai foi acusado injustamente e fugiu, levando uma dívida que nunca deveria ter sido nossa. Rayyan franziu a testa, o coração apertando. Essa sombra vinda do passado dela já começava a se misturar com a ameaça do presente. Essa dívida, Layla, pode ser o pretexto para derrubar o império que levanto? Sua voz baixou, quase um lamento. Ela absorveu o peso da pergunta e, quando falou, o fez com a força de quem já sabia que, do outro lado da escuridão, uma luz podia nascer. Sim, Sheik, mas não será só um segredo ou uma vingança que irá nos destruir. Será a falta de coragem para enfrentar o impossível. Você me viu como serva, mas eu nasci com uma marca que pode mudar tudo. E se você aceitar a minha verdade, talvez encontremos juntos a chave para salvarmos mais do que a nossa honra. O olhar deles se fixou, cada um buscando no outro não apenas respostas, mas um fio de esperança. Foi quando um sussurro distante atravessou o salão. Um aviso que parecia vir do próprio deserto. O ar ficou gelado e uma sombra tênue se formou na porta, obscurecida pela penumbra. Omar interrompeu abruptamente o momento, suas palavras pesando no silêncio. Eles chegaram, Sheik. Aqueles que querem retomar o que foi perdido e não estarão satisfeitos em negociar. Rayyan fechou os olhos, o rosto duro, como se tentasse suprimir o medo que lhe ameaçava a alma. Por trás da máscara de sheik bilionário, um homem comum lutava para não sucumbir ao abismo. Layla deu um passo à frente, disposta a encarar o que viesse ao lado dele. Se eles pensam que vão nos separar, estão enganados, porque o que nos une vai além do ouro e do sangue. Vai até o âmago da resistência e do amor. A luz trêmula das tochas lançava sombras que dançavam nas paredes, enquanto o deserto silenciava ao redor, como a espera tensa antes de uma tempestade. Nesse instante, um nome ecoou na mente do sheik, queimando como uma profecia inescapável.
um nome que ele nunca esperava ouvir na sua própria casa. E foi Layla quem percebeu primeiro, ao olhar para ele com os olhos plenos de dor e medo contidos. Ryan, seu passado voltou para nos buscar. Não é uma ameaça qualquer. É a verdade que você tentou enterrar. O silêncio ficou insustentável, carregado de uma promessa cruel e irrevogável. O destino começava a traçar seus próximos passos. E naquele jogo perigoso, não haveria mais lugar para o orgulho. Pois o sheik bilionário e a serva de segredos precisavam enfrentar, juntos, a tempestade que pudesse finalmente arruinar ou salvar o império de Al-Zahir. E enquanto a noite se fechava lá fora, no coração do palácio, uma sombra antiga e implacável se movia, deslizando silenciosa, pronta para revelar tudo. A noite parecia carregar um peso invisível, denso como a areia que o vento arrastava pelas janelas abertas do palácio. Ryan Al-Zahir permanecia, sentado, a mão inquieta pousada no braço dourado do trono, olhos fixos na chama trêmula da vela à sua frente. A carta agora aberta tinha o poder de desfazer, em um instante, o império que ele construíra com suor, sangue e sacrifícios silenciosos. Layla mantinha-se ao seu lado, o corpo alinhado, mas o rosto denunciava uma angústia que ela lutava para esconder. A verdade que carregava pesava-lhe nos ombros com uma força ancestral. O silêncio entre ambos era mais forte do que qualquer palavra. Um pacto não verbal que os unia numa teia de segredos e promessas frágeis. Ryan respirou fundo, o ar quente do deserto invadindo suas narinas e trazendo-lhe à mente lembranças de infância. Dias em que desconhecia os labirintos da política e da traição. Lembrou-se das histórias sussurradas pelos muros do palácio, dos sorrisos e das lágrimas, ocultas por trás do ouro. Agora ele sabia que aquela carta descartava qualquer sonho de paz. Quem enviou isso? Sua voz saiu áspera, difícil de controlar a tempestade que crescia por dentro. Quem ousa lançar essa sombra sobre Al-Zahir? Layla permaneceu muda por um momento, os olhos umedecidos. Não sei o nome, Sheik. Só sei que essa mensagem traz os ecos de uma guerra antiga, e que esses fantasmas cruzaram o deserto com fome de vingança. O olhar do Sheik voltou-se para ela, pesado, carregado de uma mistura de dor e uma novidade inquietante. Esperança. Esperança que, mesmo na escuridão, pudesse existir um fio de luz que os guiasse. Você, Layla, carrega algo mais do que memórias doloridas, não é? Ela baixou a cabeça, antes de responder, a voz rouca. Meu pai, ele sofreu acusações que mancharam nosso nome. Fugiu. Para proteger nossa família, mas nos deixou sem defesa, sem voz. Essa dívida invisível seguiu seus passos. E agora voltou para ameaçar mais do que minha vida. Está contra você, contra nosso povo. Ryan fechou os olhos por um instante, sentindo o aperto no peito. A ferida da traição do passado misturava-se ao medo do futuro. Ele, que sempre fora o senhor do seu destino, agora se via diante de um inimigo silencioso, invisível, e que desafiava todas as suas certezas. Você acha que é possível enfrentar isso? Sozinho, eu sei que não. Sua voz carregava o peso de quem já enfrentou tempestades e sabe que algumas só podem ser vencidas ao lado de aliados. Layla levantou lentamente o rosto, fitando-o com determinação. Não estamos sós, Sheik. Eles chegaram antes de nós, nas sombras do palácio, infiltrados entre as vozes. Amigas, prepararam o terreno para a queda, e nosso silêncio poderá ser a sentença. Um sussurro deslocou o ar no salão, um murmúrio vindo das paredes de alabastro,
como se as pedras tivessem ouvidos para escutar e bocas para denunciar traidores. Ali, na vastidão do luxo, a ameaça se tornava palpável. E o que você propõe, Layla? Não somos iguais. Jamais seremos. Você é uma serva com um passado que pesa como uma maldição. Eu, um sheik bilionário, com todo o poder e riqueza, mas vulnerável a cada palavra que essa carta traz. Rayyan aproximou-se dela, a voz perdendo a rigidez, tocando a sinceridade que brotava como um rio paciente. Se vamos lutar, será juntos. Ela hesitou, o peito subindo e descendo com a força do sentimento que começava a emergir. Se eu pudesse apagar o passado, eu o faria. Mas o que? Não pode ser apagado, deve ser enfrentado. E talvez, na união de nossas forças, encontremos uma saída para essa escuridão. Rayyan estendeu a mão, um convite silencioso. Layla segurou, e nesse toque breve, sentiu-se mais do que a serva. Sentiram-se dois seres humanos açoitados pelo destino, buscando redenção e esperança. O palácio que antes parecia um castelo inabalável, a fortaleza do poder absoluto, agora se convertia em cenário para uma guerra sutil, onde a lealdade seria testada e o amor emergiria como a lâmina que corta o que está odre para revelar o novo. Do lado de fora, o eco dos tambores do deserto começava a romper o silêncio. Vozes distantes, longe dos salões dourados, anunciavam a chegada dos antigos inimigos. O conselheiro Omar entrou novamente, a expressão grave, revelando que não havia mais tempo para hesitações. Eles estão se aproximando, Sheik. Não será uma batalha de espadas ou de riqueza, mas sim de estratégias e coragem. E temos que estar preparados. Rayyan sentiu o olhar de Layla queimando como um farol de determinação. A lealdade dela não era apenas um desafio para seus preconceitos, mas um farol para um futuro que se recusava a apagar. Então, que comecem os jogos do destino. Sua voz era um rosnado suave, uma afirmação de que mesmo diante das tempestades, o sheik bilionário não recuaria. Mas quando ele deu um passo na direção da batalha que se aproximava, uma sombra levantou-se por trás das colunas. Um mensageiro, com um olhar sombrio e passos silenciosos, deixou cair um pergaminho não selado ao lado da porta do trono. Rayyan pegou a mensagem com dedos firmes, mas o que leu fez o sangue congelar em suas veias. Era um nome. Um nome que ele nunca imaginara ouvir naquela noite. Aquela simples palavra carregava o peso de traições antigas, de alianças quebradas e da promessa de que ninguém, nem mesmo um sheik bilionário, escaparia do passado. E antes que pudesse reagir, Layla sussurrou, quase inaudível, mas congelando o tempo. Ele voltou. E desta vez, não pretende buscar a paz. O salão mergulhou em um silêncio mortal, enquanto as paredes douradas pareciam ecoar a sentença que já estava lançada. Uma guerra que não seria apenas pelo poder, mas pela alma do império. O próximo passo seria a batalha definitiva, onde não só o sheik e sua serva lutariam, mas dois mundos, dois passados e um amor que poderia ser sua maior força, ou sua mais dolorosa perdição. Rayyan sentiu o peso do pergaminho em suas mãos. Cada palavra escrita parecia impregnar o ar denso do salão com um frio que nada podia aquecer. Aquela simples mensagem não apenas escondia um aviso, mas carregava o presságio de uma tempestade que ele há muito tentava evitar. Layla permaneceu parada ao seu lado, seus olhos brilhando com uma mistura de orgulho e temor. Ela sabia que aquela carta era o fio que podia desfiar
todo o tecido de seu futuro ao lado do sheik bilionário, mas não recuaria. Jamais. Você sabe o que isso significa? A voz de Rayyan saiu rouca, quase inaudível, disfarçando a batalha interna entre a ira e a incredulidade. Significa que meu passado, esse fantasma que julgava enterrado, está voltando para nos assombrar. No silêncio que se seguiu, o som distante do vento se infiltrava pelas janelas, trazendo consigo o aroma seco da areia e o sussurro inquietante das dunas agitadas. O coração do palácio batia num compasso tenso, como se antecipasse o desastre prestes a cair sobre eles. Layla respirou fundo, a ponta dos dedos trêmulos entrelaçando-se aos tecidos simples de seu vestido, como forma de ancorar a coragem que precisava. Meu passado é uma sombra que me persegue há anos, Sheik. E seu passado parece ser uma fera adormecida que desperta para reivindicar o que julgava perdido. Se vamos seguir adiante, precisamos enfrentar esses fantasmas lado a lado. Rayyan deu um passo para perto, aproximando-se tanto que o aroma suave de incenso que ela usava lhe invadiu as narinas, misturando-se ao calor do deserto que ainda esfriava após o ocaso. Seu olhar, antes firme e impenetrável, agora tinha traços de vulnerabilidade, um raro vislumbre do homem por trás do título. Nunca imaginei que confiaria um segredo assim a alguém fora da minha família. Ele fez uma pausa, a voz embargada. Mas com você é diferente, Layla. Você trouxe luz para as sombras que assombram este palácio. Ela ergueu o rosto, encarando-o nos olhos com uma intensidade que parecia iluminar as pedras douradas ao redor. Era como se naquele instante a distância entre o sheik bilionário e a serva desaparecesse, substituída por uma conexão que desafiava todas as convenções e ameaças externas. Mas essa breve paz foi interrompida pelo som pausado de passos que se aproximavam. Omar entrou novamente, trazendo nas mãos outros pergaminhos e um semblante ainda mais pesado. Senhor, as notícias não param de chegar. Ele falou com um tom grave que parecia carregar o peso do deserto inteiro. Há movimentos em Rashda, o emirado vizinho. Pessoas ligadas ao passado de sua família estão se mobilizando. Não é apenas uma questão de política. É algo pessoal, destinado a derrubar tudo o que construímos. Rayyan apertou os punhos, a mandíbula cerrada. A fúria que crescia em seu interior era misturada com um medo primitivo. Ele não podia permitir que seu império sucumbisse diante daqueles que desejavam seu fim. Layla, disse ele, a voz baixa, mas firme. Você conhece histórias dessas famílias? Dos fantasmas que vieram antes de mim? Preciso que me diga tudo. Se há uma chance de sobrevivermos a isso, ela está no que você sabe. Ela hesitou, a pele arrepiando sob o peso da responsabilidade. Sussurrou, quase como uma confissão dirigida não só a ele, mas ao próprio destino. Meu pai me contou fragmentos entre suspiros e lágrimas. Rasgou o véu da injustiça que nos perseguiu. Falou de alianças quebradas, de traições feitas com o brilho do ouro ocultando punhais. Tudo isso foi enterrado pelas areias do tempo, até agora. O silêncio se espraiou novamente, profundo e sufocante. O palácio inteiro parecia conter a respiração à espera de uma decisão que poderia mudar o futuro. Rayyan voltou a sentar-se no trono, a carta e os pergaminhos repousando diante dele como símbolos de uma guerra invisível. É hora de escavar essas cinzas, Layla. Vou convocar aliados, reunir informações e, mais do que isso, preciso confiar em você como nunca antes confiei em alguém fora do meu sangue. Ela baixou os olhos por um segundo, recolhendo sua força, e então, ao levantar o rosto,
um lampejo de determinação iluminou seu semblante. Não farei isso só. Pelo Império, Sheik. Vou lutar para limpar meu nome e para que não sejamos vítimas do passado que nos foi imposto. Os olhos de Rayyan brilharam, um choque elétrico que atravessou o espaço entre os dois. A aliança improvável se solidificava não apenas pela estratégia, mas por algo mais visceral, impossível de negar. Do lado de fora, a noite crescia, e com ela, o silêncio opressor que antecede a tempestade. O palácio, com todo o seu esplendor e mistérios, tornava-se o palco de um drama onde lealdades seriam postas à prova, e o amor, quando enfrentado pelas chamas da dúvida e do perigo, mostraria sua verdadeira força. Rayyan ergueu-se lentamente, olhando para a serva que agora, além de seus segredos, se tornava sua única esperança. Ele sabia que o tempo para hesitar havia terminado. Então, com um gesto firme, abriu um dos pergaminhos que traziam um nome gravado em tinta negra, como agulha que perfura o silêncio. Ao lê-lo, seu corpo estremeceu, como se o peso do passado se materializasse diante de seus olhos. Ele voltou. A palavra saiu tão sussurrada que quase se perdeu no ar. Mas para Layla, não houve dúvida. Ambos encararam o horizonte escuro da janela, onde um vulto solitário se movia entre as sombras do deserto, íntimo e ameaçador. O verdadeiro inimigo estava de volta ao coração do Império. E dessa vez não havia escapatória. O silêncio no salão do trono amplificava o menor som. O sutil estalo da chama da vela. O sussurro do vento que invadia pelas janelas entreabertas. Rayyan al-Zahir permanecia fixo, o olhar pesado com a ameaça que a carta colocava diante de seus olhos. O peso das palavras não estava só no papel, mas no que elas representavam. Um passado enterrado ressurgindo para desestabilizar seu mundo de controle e poder. Layla seguia ao seu lado, o corpo tenso, a expressão marcada pela determinação e pelo temor. O perfume doce e terroso que carregava misturava-se ao aroma das madeiras nobres do trono, enquanto seus olhos não se desviavam do homem que agora aceitava dividir suas inseguranças com ela. Pela primeira vez, a distância social parecia algo quase irrelevante, eclipsada pela urgência do que se anunciava. A porta do salão se fechou silenciosamente, marcando o início de uma aliança tão frágil quanto necessária. Rayyan ergueu-se com um movimento pesado, os dedos cerrando o pergaminho. Não mais apenas um pedaço de papel, mas o símbolo do caos iminente que desafiaria sua autoridade. Saber o nome deles, Layla, é a chave para o que virá. Preciso entender a trama inteira. Essa guerra invisível não pode nos surpreender despreparados. Sua voz soava firme, mas uma sombra de cansaço repousava nela, como se a batalha não fosse apenas externa, mas travada dentro de si mesmo. Ela respirou fundo, a luz das velas desenhando sombras no rosto austero. Meu pai falou de uma aliança entre famílias que se apresentam como amigas, traições disfarçadas por sorrisos e promessas. Se não desvendarmos primeiro os jogadores, seremos peões no tabuleiro. O olhar de Rayyan fixou-se na infinidade das estrelas fora das janelas, testemunhas silenciosas dos destinos que se entrelaçavam sob aquele teto dourado. Nenhuma fortaleza é impenetrável, Layla. Se essas forças se escondem no coração do palácio, significa que o perigo espreita onde menos esperamos. Ela se aproximou, um gesto sutil carregado de urgência. E sua confiança, Sheik.
será nosso escudo mais forte ou nossa maior fraqueza? Se há intriga havendo dentro das suas próprias muralhas, precisaremos de aliados invisíveis e coragem multiplicada. Ryan fechou os olhos por um instante, permitindo que o peso da responsabilidade se aninhava em seu peito. A força férrea que mostrava ao mundo começava a ceder espaço para a vulnerabilidade quase proibida. Era a batalha que ele lutava internamente. Poder ou amor? Orgulho ou redenção? O som distante de passos apressados cortou o silêncio. E Omar voltou a surgir na porta, seu semblante ainda mais grave. Sheik, o conflito está prestes a transbordar para as ruas do Emirado. Nossas fontes confirmam movimentos armados. Rashda avança, e não estão apenas atrás de território. Querem derrubar símbolos, querem humilhar a casa Al-Zair. A tensão explodiu no ar entre eles como faíscas do deserto. Ryan recostou-se no trono, o cansaço visível, mas a determinação reacendendo como brasas sob a cinza. Se eles acertam nosso império, acertam a minha alma, e eu não permitirei que isso aconteça sem luta. Layla cruzou os braços, seu corpo erguido com a rigidez da guerreira que cresceu entre tempestades e injustiças. Ryan, o que quer que nos espere não será apenas uma guerra de armas, mas de segredos e mentiras. E é aí que minha verdade poderá ser nossa maior arma, ou nossa condenação definitiva. O sheik caminhou lentamente até uma grande mesa coberta por mapas do território e pergaminhos com registros antigos. A luz da sala tremeluzia, como se hesitasse perante a gravidade do momento. Mostre-me o que sabe, Layla. Pode ser que seu passado amaldiçoado seja a única ponte para desvendarmos ameaças ocultas. Enquanto ela começava a expor os fragmentos que havia reunido, contando em voz baixa e firme sobre a traição da vila de sua infância. O som das portas se abriu abruptamente. Um jovem entra, ofegante, trazendo notícias frescas e alarmantes. Senhor, patrulhas relataram movimentos estranhos no oásis de Al-Marid. Grupos armados têm se infiltrado pelo sul, usando rotas pouco conhecidos até mesmo por nós. Eles parecem saber dos planos do palácio antes que cheguemos a tempo. Ryan levantou-se de maneira brusca, um brilho feroz tomando conta de seus olhos. Eles escolhem o terreno, mas esquecem que quem governa o deserto conhece cada grão de areia. Sua mão apertou o braço do trono, a madeira fria contrastando com o calor de sua determinação. Layla aproximou-se, o olhar carregado de emoção contida. E nós, Sheik, temos que ser mais rápidos e mais espertos que todos eles. A aliança que precisamos formar não é apenas política. É uma que nasce da verdade, da confiança e do que ainda não ousamos revelar. Um silêncio tomado pela tensão e pela esperança instalou-se entre os dois. No palácio que respirava opulência e intriga, eles encontravam, paradoxalmente, uma frágil fortaleza na união inesperada. Ryan, Layla hesitou. Há algo mais. Na carta, além do nome que você leu, havia um símbolo que poucos reconheceriam. O emblema que liga essa ameaça a um segredo da sua própria linhagem, o mistério que ninguém ousou tocar, até agora. O sheik franziu o senho, a mente girando com possibilidades e medos ocultos. O trono sob ele, que antes era monólito de poder inconteste, agora parecia o epicentro de um terremoto silencioso, onde alianças e traições se chocariam com força devastadora.
Ele respirou fundo, o olhar ardendo com o brilho da guerra e da paixão que seus corações partilhavam. Se nosso passado é essa fera adormecida, então chegou a hora de acordá-la. Porque lutar por tempo é perder oportunidade. Layla sentiu, seu rosto iluminado por uma resignação feroz. E se não acordarmos juntos, ela nos destruirá antes mesmo de começarmos. No instante em que suas vozes se uniram, o som distante de um corcel relinchando cortou o ar. O mundo lá fora continuava a se mover. Impiedoso, como a areia que consome tudo sem escolher. Na penumbra da sala, enquanto as estrelas se refletiam nas paredes douradas, uma sombra súbita cruzou a vasta janela. Era uma figura envolta em mantos escuros, cujos olhos brilhavam com a frieza de quem carrega a vingança ancestral. Rayhan sentiu o corpo gelar, um aviso primitivo sussurrando na pele. Aquela não. E era uma visita qualquer. Era o prenúncio do confronto que poderia determinar não apenas o destino de Alzair, mas a essência do homem que ousava sonhar além do império. E naquele instante, o silêncio do palácio foi quebrado pelo som de uma única palavra, sussurrada com a força de uma maldição. Finalmente, eu voltei. O ar pareceu enrijecer, e a noite, antes cheia de promessas e dúvidas, fechou-se como uma tumba sobre o salão do trono, onde o sheik bilionário e Layla precisariam decidir se seriam caçadores ou caçados. A chama da vela tremeluziu pela última vez antes de apagar-se, mergulhando o salão do trono numa penumbra inquietante. Rayhan Alzair permaneceu imóvel, o pergaminho de tinta negra ainda ardem nas mãos, como se queimasse sua pele. Cada palavra lida parecia cristalizar um abismo profundo entre o passado que ele quisera enterrar e o presente que agora ameaçava ruir sob seus pés. Layla, ao seu lado, respirava com dificuldade, cada suspiro um elo invisível que os mantinha conectados. O perfume discreto do incenso misturava-se ao odor seco do deserto que invadia o palácio, e nas suas pupilas havia completa compreensão daquele momento irreversível. Eles não são apenas inimigos do trono, Sheik. Sua voz saiu quase como um sopro, carregada de algo inquebrável. São a sombra do seu passado, um passado que você tentou esquecer, mas que agora volta para cobrar o preço da negligência. O som do deslizar da sandália sobre o mármore ecoou, breve e grave. O mar reapareceu na soleira da porta, seus olhos frios fixos nos dois, carregando a urgência que já se convertia em uma tempestade iminente. Rayhan ergueu-se a silhueta esguia cortando o ar pesado. Rosto escondido nas sombras da tentativa de manter o controle. Por trás daquele olhar firme, uma tempestade clareava o horizonte. Um choque entre o orgulho do sheik bilionário e a fragilidade humana que começava a se abrir diante de Layla. Vamos ter que agir rápido, disse ele, a voz firme, mas marcada pelo cansaço. Esse inimigo conhece o nosso território, nossas fraquezas, e sabe como ferir, não só a minha casa, mas tudo pelo que lutamos. Layla respondeu com um aceno discreto, mas sua mente fervilhava. A aliança que construíam não era apenas política, era uma questão de sobrevivência, uma batalha de almas, onde o amor e o medo se entrelaçavam perigosamente. No instante seguinte, além das grossas paredes revestidas de ouro e alabastro, o vento do deserto soprou forte, como se ele também pressentisse a guerra que se aproximava, arrastando com ele um eco distante de tambores, passos apressados e murmúrios ocultos sob o véu da noite. Rayhan caminhou até a mesa imensa,
onde mapas antigos e anotações espalhadas desenhavam o cenário da próxima batalha. Ele colocou o pergaminho aberto sobre o centro, os contornos do nome escrito, acelerando os batimentos do seu coração. Era uma herança amaldiçoada, um nome perdido no tempo, que agora brotava como uma serpente pronta para atacar. Esse nome, disse ele, a voz baixa mas cortante, é o grilhão que ameaça o futuro de Alzair. Mas eu não vou permitir que apague o que construí, não sem luta. Layla se aproximou, uma sombra de dor em seus olhos, mas a decisão firme estampada no rosto. Então deixe-me mostrar o que meu pai me revelou, as peças desse quebra-cabeça sombrio, somente desvendando-as. Alianças escondidas dentro do palácio, seremos capazes de contra-atacar. Sua mão pousou leve sobre o mapa, traçando linhas invisíveis onde o poder se escondia entre as sombras. O silêncio no salão tornou-se um presságio, enquanto os dois olhavam para além daquelas paredes douradas, para um futuro incerto e ameaçador. Layla, com a coragem de quem carrega segredos perigosos, deixou escapar um suspiro lento. Se ousarmos enfrentar essa tempestade juntos, será a prova de que para o amar e para o destruir bastam dois corações, mesmo que suas origens sejam mundos distantes. Rayhan concentrou sua força, sentindo em seu peito o peso de suas responsabilidades. Ele não era apenas um sheik bilionário, era um homem marcado por feridas quase invisíveis, que agora aprendia a dividir o fardo. A distância entre eles diminuía, e nas linhas do rosto dela, ele via um reflexo do próprio tormento que se negava a ceder. Diga-me tudo, Layla, pediu ele, seus olhos buscando a mulher que até pouco tempo era mera serva, mas que agora se tornava sua parceira na guerra que começava a rasgar o silêncio no deserto. Ela relatou então, em voz baixa, uma trama de traidores silenciosos, pactos quebrados e ameaças que serpenteavam pelos corredores do poder. Cada palavra cravava uma importância imensa, não só para o palácio, mas para a alma dos dois ligados naquele destino partilhado. No meio da exposição de segredos escondidos, um golpe seco fez o ar congelar. A porta do salão se abriu com um estrépito que não combinava com a usual quietude, e figuras mascaradas emergiram das sombras dos corredores. Rayhan e Layla trocaram um olhar, carregado de alerta e determinação. O brilho na lâmina curta que um dos homens desenhou sob as luzes vacilantes do salão era um convite claro ao conflito. Pensaram que poderiam se esconder nas trevas, declarou Rayhan, a voz assumindo a autoridade que seus ancestrais também carregaram. Mas o sheik bilionário de Alzair não teme a noite. Layla, firme ao seu lado, sentia as veias pulsando com um misto de medo e coragem. Essa é a nossa vida agora, murmurou, como se a frase fosse uma oração ou uma sentença. A luta seria inevitável, não apenas pela sobrevivência do Império, mas pelo direito de escrever um novo capítulo onde o amor entre um sheik bilionário e a simples serva se tornava a arma mais poderosa. Enquanto as sombras avançavam, um estalo silencioso no corredor insistia em se repetir. Um som claro, metálico e sutil, que apenas os ouvidos atentos conseguiam captar. Rayhan congelou, o olhar cortando a escuridão, e sua voz soou grave como um trovão abafado. Eles não vieram sozinhos. Do lado de fora, sob as estrelas que pareciam observadoras distantes, o sussurro do vento trazia uma promessa. Tempestade que se formava não marcava só o fim de um ciclo. Marcava o momento em que tudo finalmente seria revelado. E quando o nome que pesava em suas mãos deixaria de ser segredo para se tornar a sentença do destino. O silêncio que antes dominava o salão do trono
agora parecia pesar ainda mais, como se as paredes douradas sussurrassem suas próprias dúvidas. Hayyan al-Zahir segurava o pergaminho com a ponta dos dedos, o olhar fixo na tinta opaca que trazia aquele nome, um apagado grito do passado que invadia seu presente como uma ferocidade inesperada. A presença de Layla ao seu lado era um bálsamo e, ao mesmo tempo, uma tormenta. Seus olhos não se desviavam dele, carregavam toda a força e o medo que transbordavam naquele instante. Ela era, mais do que nunca, a âncora para um homem que começava a se despir das armaduras implacáveis do sheik bilionário, para revelar as fissuras profundas que o tornavam humano. Lentamente, Ryan deu um passo em direção à janela imensa que deixava o luar invadir o salão em faixas prateadas. O vento farfalhava suavemente as cortinas pesadas, trazendo o aroma distante do deserto e algo invisível, quase palpável, um prenúncio sombrio. Layla aproximou-se, o tecido modesto do vestido rosando o mármore frio, e sua voz saiu firme, ainda que velada pela angústia que carregava. Seu passado e o meu são como dois rios turbulentos que correm para um mesmo mar. Se não os canalizarmos juntos, nos afogarão. Hayyan fechou os olhos, a tensão em seus ombros se manifestando no aperto dos punhos. Nunca antes estivera tão dividido entre a razão do líder absoluto e a incômoda fragilidade do homem que sentia bater dentro de si. Diga-me tudo o que sabe, Layla. O que meu nome contém para que aqueles fantasmas usem-no como arma contra este império? Ela respirou fundo, como se retirasse de um poço profundo as palavras que precisava compartilhar. Meu pai era um homem marcado por injustiças. Ele desafiou o destino tentando proteger a família, mas os inimigos do seu clã não esquecem nem perdoam. Essa dívida, Sheik, não é apenas minha. É uma mancha envenenada que pode contaminar o sangue e o poder. Uma sombra cruzou o semblante do Sheik. Cada palavra de Layla reverberava no palácio como se despertasse fantasmas adormecidos entre os corredores decorados de seda e ouro. Então esta guerra que se avizinha não é apenas política. É um ataque contra nosso legado. Um veneno que corrói as raízes da casa al-Zahir. Rorás seguidos de silêncio intenso, os dois se acharam na quietude que precede as tempestades. Falava-se muito nos sussurros do passado, mas agora o futuro exigia decisões duras, escolhas que não permitiriam hesitações. Um ruído súbito interrompeu aquele momento, a porta rangendo ao ser aberta com cautela. O mar entrou, e o brilho impassível de seus olhos destacava o peso da notícia que trazia. Senhor, os movimentos relatados são mais intensos do que imaginávamos. Rashda não é mais uma ameaça distante. Eles cercam nossa fortaleza, prontos a desfazer o que construímos. Não é mais tempo para dúvidas. Sua voz firme cortava a quietude como uma lâmina. Hayyan assentiu lentamente, sentindo o estalar da armadura do líder reaparecer em sua postura. Um mestre do poder que recusava ser derrotado mesmo quando invadido por tormentas internas. O deserto é implacável, Omar, mas nós somos seu coração, e nenhum vendaval derrubará o que pulsa aqui dentro. Ele voltou-se para Layla, seu olhar encerrando em si a decisão definitiva. Não podemos mais combater histórias isoladas. Preciso de tudo o que seu pai deixou, das peças deste quebra-cabeça sombrio. Não há espaço para segredos entre nós, Layla. A verdade será nossa única arma. Ela sorriu. Não um sorriso leve ou casual, mas uma expressão carregada de fervor e coragem, como alguém que aceita o peso do próprio destino. Prepare-se para saber mais do que jamais imaginou.
Essa batalha vai além do ouro e do sangue. Será pela alma de nossos povos e pela promessa que o amor ainda pode cumprir. À medida que ela falava, o vento trouxe o som sutil de um corcel distante, ecoando a urgência que ria das cortinas, emprestando vida àquele cenário de opulência e conflito. E foi naquele instante que o murmúrio do salão foi quebrado por um som abrupto. Passos rápidos e pesados cruzando o mármore, interrompendo o fluxo da conversa com uma força inesperada. Um jovem entrou, ofegante e com olhos estranhamente carregados, trazendo nas mãos mais pergaminhos. Sua voz carregava a urgência da tempestade que já rugia lá fora. Sheik, patrulhas informam que grupos hostis atravessam as fronteiras do sul, utilizando rotas secretas. Eles antecipam nossos movimentos, como se tivessem olhos nos salões. Cada palavra reverberava como um trovão distante. Rayyan arregalou os olhos, o corpo tensionando com a crescente pressão. Eles querem nos cercar, Layla. Emparedados entre traições e batalhas que não podemos mais evitar. Ela aproximou-se, tão perto que o ar entre eles quase se encheu de um calor não dito. Precisamos mais do que estratégia. Precisamos ter coragem para encarar verdades que podem nos destruir. Se não nos unirmos, essa escuridão nos engolirá. Um silêncio pesado caiu mais uma vez, palpável como o toque gelado do deserto à noite. Rayyan fitou o pergaminho aberto sobre a mesa. O nome destacado agora parecia um aviso de morte. Esse nome é mais do que uma simples ameaça. É uma sombra que corrói meu legado. Ela fitou-o com intensidade. Há um emblema na carta, um símbolo de antigas alianças e traições. Se descobrirmos seu significado, talvez possamos virar o jogo. De repente, uma batida forte ecoou na porta do salão. Sombras emergiram do corredor. Figuras encapuzadas, movendo-se com precisão e sem palavra. Armas curtas brilhavam sob a luz trêmula das tochas. O perigo se materializava ali, à sua porta. Rayyan reergueu a voz, autoritário. Achavam que o sheik bilionário se esconderia nas trevas? Que seu ouro os afastaria? A casa Al-Zahir enfrenta suas sombras agora e sempre. Layla, ao seu lado, sentiu o sangue pulsar forte. Sentiu-se menos serva e mais guerreira, impulsionada por uma força que nem no deserto seco poderia apagar. O que vier será a prova do que realmente somos, e o que nos une será nossa mais forte defesa. Mas neste exato momento, no corredor além das sombras, um som metálico e breve ressoou como um estalo, um aviso quase imperceptível, mas suficiente para gelar até mesmo o sangue do sheik. Ele se virou abruptamente para a escuridão e com voz baixa, quase um rugido abafado, disse: eles não vieram sozinhos. O coração do Império palpita no fio da navalha. E a próxima página dessa história promete ser escrita na linha tênue entre a salvação e a ruína. O salão, antes carregado de sombras e incertezas, agora voltava a respirar. A tempestade que ameaçava o império de Al-Zahir se aproximava, mas naquele momento era a calma que envolvia Rayyan e Layla que dominava. O pergaminho que queimava em suas mãos finalmente fora encarado. Seus segredos desvelados, e ali se firmava o pacto que os uniria para sempre. Rayyan olhou para Layla. Seus olhos já não carregavam mais o peso da dúvida, mas a promessa silenciosa de uma aliança forjada na verdade. Ele viu não uma serva, nem uma peça em jogo,
Mas a mulher que ousou desafiar não apenas o orgulho de um sheik bilionário, mas o próprio destino. O passado tentou nos prender em correntes invisíveis, disse ele, a voz firme, porém embargada pela emoção. Mas hoje, com você ao meu lado, vejo que as correntes foram quebradas e que juntos podemos construir um futuro onde nem ouro, nem segredos serão prisões. Layla sorriu, um sorriso leve e verdadeiro, como a primeira brisa fresca que atravessa as dunas após a tormenta. Seus dedos encontraram os dele, um toque que fechava um círculo antigo e iniciava uma nova era. Ao seu redor, as luzes douradas do palácio pareciam brilhar com uma intensidade renovada, espelhando a transformação que ocorria ali dentro. O deserto, testemunha silenciosa de suas batalhas, agora parecia sussurrar promessas de paz e renascimento. O Conselho Real, antes repleto de vozes desconfiadas e olhares carregados de intrigas, começou a ouvir a nova narrativa que Rayyan e Layla construíam juntos. Revelaram os traidores ocultos, desmascararam as alianças pérfidas e, por fim, restauraram a confiança que ameaçara se desfazer como areia ao vento. A casa Al-Zahir encontrava-se não apenas ressurgida, mas fortalecida. O sheik bilionário, renovado não pelo ouro ou pelo poder, mas pelo amor verdadeiro e pela coragem de enfrentar sua própria história, assumiu seu lugar com mais leveza e sabedoria. O império, que antes parecia uma fortaleza inabalável de solidão, agora era um lar onde corações pulsavam em uníssono. Layla, antes vista apenas pelos olhos do mundo como uma serva, revelou-se a alma que salvou não só um homem, mas toda uma linhagem. A coragem de encarar o passado trouxe liberdade para eles dois, e para aquele nome tão pesado que agora se mostrava apenas uma sombra vencida. Nas semanas que se seguiram, o palácio ressoou com risos e festividades. Crianças correram pelos jardins recém-revitalizados, onde flores desabrochavam em cores vivas, sinal de um renascimento não só da natureza, mas do espírito que unia aquele lugar. O sol nascente sobre o emirado lançava seus primeiros raios sobre Rayyan e Layla, que caminhavam de mãos dadas, com olhares cheios de promessa e ternura. O sheik bilionário, finalmente liberto da prisão dos segredos, fez questão de reconhecer publicamente a força de sua companheira. Num discurso repleto de emoção, falou sobre justiça, perdão e sobre a coragem de amar além das barreiras impostas pela fortuna e pela classe. Layla, com seu olhar sereno, sentiu-se vista e amada, não pelo poder que o acompanhava, mas pelo homem que Rayyan revelava ser, vulnerável, honesto e profundamente apaixonado. E ali, no coração do palácio que testemunhara tantas batalhas, um novo capítulo se abria. Não escrito com tinta negra de traições, mas com a luz dourada do perdão e da esperança. O passado, enfim, deixava de ser sombra para ser aprendizado. O futuro, uma estrada aberta, onde o sheik bilionário e a serva de segredos escolheram caminhar juntos, desafiando todas as tempestades e celebrando o que verdadeiramente importa, o amor que cura e transforma. Naquele instante, com a brisa suave acariciando as cortinas e o aroma doce das flores preenchendo o ar, Rayyan apertou a mão de Layla, afirmando em silêncio que dali para frente seu império seria governado pelo coração. E assim, sob o sol que surgia no horizonte, o emirado de Al-Zahir não apenas sobreviveu, ele renasceu, mais forte e mais humano do que nunca.